gente querida, chegando aqui hoje para falar de um homem quase perfeito. Essa é a nossa segunda reflexão da série de estudos no livro de Jó sobre o tema Por que sofremos? Mas afinal, quem foi esse homem incrível chamado Jó? Quem foi esse homem de quem o próprio Deus deu testemunho da sua integridade? Os primeiros 5 versículos de Jó nos mostram um homem bom vivendo num universo pecaminoso. E nesses poucos versículos nós encontramos 3 fatos importantes a respeito de Jó. O primeiro fato importante diz respeito ao seu caráter. Nós temos logo no versículo 1, 4 descrições sobre os aspectos do caráter moral e espiritual de Jó. Primeiro, a Bíblia diz que ele era um homem íntegro. No versículo 1, diz que Jó era íntegro e reto. Ele não era um indivíduo sem pecados, porque essa é uma característica que ninguém pode requerer para si mesmo. Mas Jó era uma pessoa madura, equilibrada, sem qualquer hipocrisia e sem qualquer tipo de duplicidade. Quando a Bíblia diz que ele era íntegro, quer dizer que ele era inculpável, ou seja, era moralmente são. Inclusive, o mesmo termo é usado para Noé e para Abraão. Integridade envolve muito do nosso dia a dia, como que nós tratamos as pessoas, aquilo que nós falamos, o que não falamos, envolve conversas com as pessoas e não falar das pessoas, envolve fazer o que é certo e não só aquilo que nós queremos fazer. Então, integridade tem a ver com evitar a influência do dinheiro, evitar a influência do poder, lembrar dos princípios que guiam a vida, ou seja, testar o nosso próprio caráter nas pequenas coisas. Isso é ser íntegro. Em segundo lugar, a Bíblia diz que Jó era um homem reto. Em outras palavras, ele não se desviava dos padrões de Deus. Ele tinha um espírito reto e regras de retidão no coração. E ele observava essas regras na sua vida diária estritamente. A terceira coisa que a Bíblia fala a respeito dele, do seu caráter, é que Jó era um homem temente a Deus. Quer dizer que ele tinha uma grande reverência por Deus e pelas coisas espirituais e que realmente ele temia quebrar as regras morais e espirituais. Ele sabia que Deus é amor, mas também é vingador do mal e queria evitar isso a todo custo, tendo uma atitude certa. Era um respeito que o conduzia à obediência. Em quarto lugar, a Bíblia diz que Jó se desviava do mal. Esse era o alicerce do seu caráter, se desviar do mal. Jó aplicava todo o seu conhecimento para não se envolver com o pecado, fosse através do seu caráter, atitudes ou palavras. E esse temor não é aquele medo que faz os escravos se encolherem apavorados diante do seu senhor, não. É uma reverência amorosa de um filho diante do seu pai. É bom lembrar que essa avaliação da espiritualidade de Jó foi repetida por Deus diante de Satanás. O autor do livro de Jó diz que ele estava prestes a passar uma terrível provação, mas não por consequência de uma vida de pecados. Bendito serei quando eu profetizar, sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será. O segundo fato importante na vida de Jó diz respeito à sua família. Nos versículos 2, 4 e 5, nós lemos que Jó tinha uma família feliz,
uma boa esposa, 7 filhos e 3 filhas. Eu entendo aqui que todos os filhos dele eram adultos. Por quê? Porque todos eles moravam em casas diferentes, em casas separadas, ou seja, em suas próprias casas. Eles formavam uma família feliz, livre de preocupações, seja no campo econômico, no campo da saúde ou em qualquer outro campo da vida diária. Para a mente de um hebreu, Jó tinha todas as indicações de uma vida aprovada e abençoada por Deus. E eu gostaria de direcionar essa parte da nossa reflexão aos pais de filhos adultos. A maioria das orientações que nós recebemos é sempre sobre criação de filhos pequenos. Quase ninguém fala sobre filhos adultos. E eu gostaria de aproveitar o exemplo de Jó como pai de filhos adultos para nós aprendermos algumas lições. A primeira lição é que Jó conseguiu criar os seus 10 filhos em um ambiente de harmonia e alegria que é simplesmente admirável. Nós vemos que os filhos de Jó gostavam de passar tempo juntos, uns com os outros, né? Eles faziam as festas, né? Se reuniam com frequência. Alguns comentaristas dizem que o texto dá a entender que essa série de festas eram para comemorar os aniversários de cada um deles e que talvez fossem aquelas festas com 7 dias de duração. O fato é que os banquetes aconteciam cada vez na casa de um deles, dos filhos homens, e eles mandavam convidar as suas 3 irmãs para que eles festejassem juntos. Eu diria que Jó e sua esposa fizeram um ótimo trabalho de base na criação das suas 10 crianças. A segunda lição é que quando terminava aquele ciclo de festas nas casas de todos eles, a reunião era na casa de Jó. Ele reunia os seus 10 filhos e a Bíblia diz que ele os santificava. Ou seja, ele fazia com que eles se purificassem. Está aí uma lição sobre a importância de uma reunião de família que abençoe os filhos adultos com as suas respectivas famílias, né? A terceira lição que nós aprendemos é que Jó se preocupava tanto com a santificação dos seus filhos que ele se levantava de madrugada e oferecia 10 holocaustos diante de Deus por cada um dos seus filhos. Para quem não sabe ou não lembra, o holocausto era aquela oferta de um animal sacrificado e completamente queimado diante do Senhor. A história de Jó é posta dentro de um período patriarcal, quando o chefe de uma família era também o sacerdote da família. Então, sem dúvida, é isso que está por trás da cena deste versículo, onde Jó oferece pessoalmente os sacrifícios pelos seus 10 filhos. Veja que não há nada que indica que os seus filhos faziam festas ímpias, orgias, não. Tanto que no versículo 5 diz que Jó pensava com ele mesmo, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Isso mostra que Jó era um homem que considerava cuidadosamente o bem-estar espiritual da sua família. E aqui nós aprendemos que não é porque os nossos filhos cresceram que nós não devamos batalhar por eles em oração, com jejuns, para que eles sejam vitoriosos nas suas lutas pessoais, com as suas respectivas famílias ou até sozinhos, se forem solteiros. E a quarta lição que nós aprendemos aqui é que Jó mantinha esse comportamento com relação aos seus filhos continuamente. Funcionava como uma espécie de trava de segurança contra o pecado na vida dos seus filhos. Então Jó nos deixa um exemplo muito claro sobre a importância de atos de fé para com os nossos filhos adultos. Nos ensina também que ser pai e mãe é uma tarefa que dura enquanto nós e os nossos filhos vivermos sobre essa terra. E uma última consideração que eu quero fazer sobre esse assunto é que quando alguma coisa dá errado na vida de nossos filhos,
nós temos a tendência a nos culparmos, porque nós não somos pais perfeitos. E em algum ponto a gente diz, onde foi que eu errei para o meu filho estar passando por essa situação? Mas presta atenção numa coisa, é preciso que nós tenhamos consciência de que não são pais perfeitos que fazem a diferença na vida de um filho. Até porque nenhum pai ou mãe tem essa característica. O que realmente faz diferença na vida de um filho é ter pai e mãe que oram por eles. E isso é uma coisa que está ao alcance de todos nós. Não importa o quão falhos nós nos sintamos. Então, fica aqui a dica. Vamos demonstrar cuidado e afeto, apresentar os nossos filhos a Jesus e abençoá-los em oração todos os dias da nossa vida na terra ou da vida deles na terra, em que o Senhor Deus nos dá. O terceiro fato sobre Jó diz respeito aos seus bens materiais. Naquele tempo, a riqueza ela era medida principalmente em termos de terras, animais e servos. E Jó possuía os três em abundância. Ele era o maior homem da sua área e desfrutava de poder político e simpatia de todos os seus vizinhos. Mas sua história nos mostra que sua riqueza não o afetou e nem o afastou de Deus. Ele reconheceu que o Senhor havia lhe dado todos aqueles recursos. Tanto que no versículo 21 do capítulo 1, ele diz: o Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ao longo do livro, nós lemos sobre várias outras virtudes que Jó possuía. Ele era altamente respeitável, ele era um sábio conselheiro, ele era um empregador honesto e ele era hospitaleiro e generoso. Jó provou que o homem espiritual não tem dificuldade para manusear dinheiro e que o dinheiro pode ser, afinal, uma fonte usada para o serviço espiritual. E concluindo, eu queria usar aqui as palavras de Marson Guedes, quando ele diz que nenhuma palavra é desperdiçada no livro de Jó. Cada uma tem a sua função e a sua posição cuidadosamente pensada. É assim que nós devemos tratar os 2 primeiros capítulos de Jó. O autor está montando a cena, preparando a nossa mente para o que virá logo depois. E então, se ele menciona que Jó era rico e tinha uma família feliz, já é prenúncio de uma reviravolta. Se ele diz que Jó era íntegro, isso também é uma pista de que essa informação com certeza vai ter um papel de destaque na trama que está para se desenrolar. Se Jó faz sacrifícios em favor dos seus filhos, a informação não está ali à toa. O autor amarra todas essas informações para depois dar uma nova roupagem e uma nova intensidade para atingir então o propósito do livro. E enquanto nós lemos os primeiros versículos de Jó, nós nos sentimos em terra firme, neste chão onde as coisas acontecem para nós e para todo o resto da humanidade. Mas logo em seguida, nós somos lançados sem aviso prévio para as regiões celestiais e começamos a assistir de camarote o que está acontecendo ali, como se nós estivéssemos num teatro ou numa sala de cinema. E ali, de onde estamos, nós podemos ver a terra. Precisamos nos agarrar bem à poltrona, porque a cena que vamos testemunhar será conduzida por pesos pesados do mundo espiritual, Deus e Satanás. E é isso que nós vamos ver na próxima semana. E nós vamos ficando então por aqui, mas antes de sair, não esqueça de deixar o seu like. E se você não assinou ainda o nosso canal, é só clicar aqui embaixo e fazer isso agora. E se você quer alguma ajudinha, lá no Telegram tem um material de apoio para você.
ok? Eu espero então você na próxima semana aqui no canal Bendito, o canal onde a gente fala fácil para você entender a palavra de Deus. Até lá!